Olá pessoal, hoje vamos falar de 10 estádios de Copa do Mundo que foram totalmente demolidos ou destruídos pelo tempo. Fique aí e veja, alguns vão lhe surpreender. Estádio Pocitos, Montevidéu, Uruguai. Inaugurado em 1921, o antigo estádio do Peñarol sediou apenas 2 jogos da Copa do Mundo de 1930. Porém, entre esses 2 jogos, um deles foi o primeiro da história do torneio, França 4, México 1. Perdeu espaço após a Copa, dando lugar à Avenida Doutor Francisco Soca. Hoje, apenas um marco guarda o local onde ficava a construção. O primeiro gol da Copa do Mundo da FIFA foi marcado neste estádio pelo jogador francês, Lucien Laure. Estádio Nacional do PNF, Roma, Itália, foi inaugurado em 1911 como Estádio Nacional, mas rebatizado em 1927 como Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista. Recebeu 3 jogos da Copa do Mundo de 1934, entre eles, a abertura, Itália 7 Estados Unidos 1, com o próprio Benito Mussolini nas arquibancadas, e a final, Itália 2 Tchecoslováquia 1. Ficou sem uso de 1953 a 1957, ano da sua demolição, dando origem ao Estádio do Flamínio, poliesportivo e ainda de pé. Estava localizado na cidade de Roma, Itália. Seus clubes de origem eram o SS Lazio e o AS Roma. Estádio Partenopeu, Nápoles, Itália. Primeira casa do Napoli. Seu primeiro jogo disputado no estádio ocorreu em 16 de fevereiro de 1930, entre Napoli e Triestina, com um resultado final de 4-1 a favor do time da casa, mas a abertura oficial ocorreu apenas em 23 de fevereiro, com um jogo contra a Juventus que terminou 2-2. 2 semanas depois, Ascarelli morreu aos 35 anos e o estádio foi batizado de Stadio Giorgio Ascarelli, em sua homenagem. Tendo em vista a Copa do Mundo de 1934 na Itália, a estrutura foi totalmente reconstruída em concreto armado, aumentando a capacidade para 40.000 lugares. Além disso, o nome foi alterado para Stadio Partenopeu. Durante a Copa do Mundo, aconteceram 2 jogos no estádio, Hungria 4 Egito 2 e a disputa pelo terceiro lugar entre Alemanha 3 Áustria 2. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o estádio foi destruído por um bombardeio. Hoje, em seu lugar em Nápoles, apenas o bairro Operário é preservado, que é frequentemente visitado por turistas, e em sua homenagem um subdistrito chamado Rione Lusati Ascarelli. Estádio Vitor Bouquet, Lille, França. Com 15.000 lugares, a antiga Casa do Lille. O estádio inaugurado em 1902 era originalmente chamado de Stade de l'Avenue de Dunkerque. O estádio desabou durante o derby de Lens e Lille em fevereiro de 1946. 53 espectadores ficaram feridos quando a estrutura desabou parcialmente durante um contra-ataque aos 19 minutos. Com um jogo na Copa do Mundo de 1938, Hungria 2 Suíça 0, pelas quartas de final, foi rebatizado em 1943, renomeado Estádio Henri Joaris, em homenagem a um ex-presidente do Olympique Lillois. O clube se fundiu no ano seguinte com o SC Fives e se tornou o atual Lille OSC. O estádio foi demolido em 1975 para permitir as obras de alargamento do canal de Deule na cidade. Em seu lugar foi construído o Stade Grimonprez Joaris, foi demolido em 2010. Veja o vídeo.
Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre, Brasil. O Internacional joga na Chácara dos Eucaliptos desde 1912, mas só em 1929 conseguiu construir um estádio denominado Estádio dos Eucaliptos, na Rua Silveiro. Na verdade, em 1931, quando derrotou o Grêmio por 3-0, o Estádio do Colorado sediou 2 jogos na Copa do Mundo de 1950. O México perdeu 2 vezes no grupo, 4-1 para a Iugoslávia, e perdeu por 2-1 para a Suíça. Foi aposentado em 1969, quando o Inter se mudou para o estádio Beira-Rio, mas o utilizou no final dos anos 1990. Foi vendido para uma construtora em 2010, que prometeu fornecer projetos especiais para o local, neste caso, futuros apartamentos. Hoje no seu local, foi construído um amplo condomínio com várias torres e uma praça com um monumento em comemoração ao estádio. Estádio Sainte-Jacques, Basileia, Suíça. O Estádio Sainte-Jacques, inaugurado em 1954 e demolido em 1998. Recebeu 6 jogos na Copa do Mundo de 1954, com destaque para a semifinal Alemanha Ocidental 6 Áustria 1. Dos 6 estádios do Mundial dos Suíços, apenas 2 seguem firmes e fortes. Em seu lugar foi construído o Estádio Sainte-Jacques Park, atual Casa do Bezel, começando suas obras em 1999 e terminando em 2001. Waldorfstadion, Berna, Suíça. Aberto em 1925, o estádio do Young Boys esteve na Copa do Mundo de 1954. Dos 5 jogos disputados ali, 2 são especialmente históricos. Hungria 4-2 Brasil pelas quartas de final, conhecido como a Batalha de Berna, e Alemanha 3-2, Hungria na final, conhecido como o Milagre de Berna. No primeiro, brasileiros quebraram o pau com húngaros após eliminação. No segundo, o time de Coxis e Deguti, Puskás e Csibor perdeu por 3-2 após abrir 2-0. O estádio foi demolido em 2001 e substituído pelo Estádio de Suíça. Estádio Adur, Zurique, Suíça. Foi inaugurado em 1929 com capacidade para 27.500 torcedores. O Grasshopper deixou de atuar ali em 2007 para jogar no Estádio Letzigrund, provocando a demolição do Estádio Adur no ano seguinte. Em seu lugar, os suíços prometiam construir o Stadion Zurich, que nunca saiu do papel. Em 1954, recebeu 5 jogos na Copa do Mundo, com 28 gols marcados, destaque para Hungria 9 Coreia do Sul 0 e Alemanha Ocidental 7 Turquia 2. Estádio Rasunda, Solna, Suécia. Nem mesmo o palco do primeiro título do Brasil, na Copa do Mundo de 1958, resistiu à passagem do tempo. Inaugurado em 1937, foi o palco de 8 partidas naquele Mundial, sendo 3 delas disputadas pela própria Suécia na fase de grupos. Embora Brasil e Suécia tenham se enfrentado em agosto de 2012 na despedida do estádio, o último jogo do Rasunda foi disputado em novembro daquele mesmo ano, ao Manidrotsklubben 1, Napoli 2. Foi demolido em 2013. Veja o vídeo. Roker Park, Sunderland, Inglaterra.
O estádio do Sunderland foi inaugurado em 1897 e foi demolido exatos 100 anos depois. Na Copa do Mundo de 1966, recebeu 4 partidas, a última delas, a vitória por 2-1 da União Soviética sobre a Hungria nas quartas de final. Desde sua demolição, em 1997 os jogos passaram a ser no Stadium of Light. Mas ainda resta vestígios de sua passagem centenária, como pedaços de sua arquibancada, que faz parte do estacionamento. E por aqui terminamos mais um vídeo. Obrigado a todos. E deixe seu like. E comente aí, o que você gostaria de ver aqui no canal.